Agora saiu uma pesquisa do PT dizendo que eles têm chances de reeleição reais em 7 a 8% dos municípios que eles controlam. Ou seja, morreu. Acabou? Não. Mudou o jogo. A questão é isso, como que o jogo vai mudar, para onde ele vai. É isso que eu quero tentar especular ao longo desse vídeo e colocando os argumentos também. Como que a esquerda vai renascer, qual vai ser a nova forma dela agora, depois, na era pós-PT, e o que ela enfrenta e como é que a gente pode ficar no cenário presidencial e no cenário também mais local, o que vai dar isso. Cada um tem suas particularidades. Isso tudo depende da teoria do eleitor mediano, pelo menos na minha cabeça. O que é a teoria do eleitor mediano? Você tem a direita política e a esquerda política. Se você tem um candidato aqui na esquerda, todo mundo pra lá vai votar nele. Eles vão fazer o quê? Votar no Bolsonaro? Ah, a gente não gosta. Sei lá, o pessoal fala, a Dilma não é esquerda o suficiente. Vocês vão fazer o quê? Votar no Serra? Não vão. Vocês vão votar na Dilma e calar essa boca. Vocês vão ser linha auxiliar, goste ou não. Mesma coisa. Do outro lado, a gente, digamos assim, tem um candidato lá, sai, sei lá, tô chutando, Alckmin pra presidente em 2018 e o Bolsonaro não consegue ir pro segundo turno. A galera que vota pro Bolsonaro vai fazer o quê? Votar na Marina? Não vão, eles vão votar no Alckmin. Se esse for o caso, não tô dizendo que vai ser, mas o caso é, os candidatos estão sempre disputando pelo meio, porque as bordas eles já têm. A questão é o meio. Qual que é o eleitor mediano no Brasil? Como que a esquerda vai tentar vender socialismo pra esse cara? A gente tem 3 possibilidades aí. Uma renovação do bolivarianismo, a esquerda unicórnio e a esquerda científica. E o PT conseguia ser as outras duas, de um jeito ou de outro. O que era o bolivarianismo, PT? Era, bom, então a gente vai ter bolsa pra todo mundo e agora todo pobre vai ir pra frente e dane-se a lógica econômica disso, a gente vai fazer, mas a gente é muito inteligente, a gente sabe administrar essa máquina. É a Dilma e a girentona. Depois a gente vai ver elementos nos outros dois. Mas a Dilma é a girentona, ela sabe administrar essa máquina e daí por motivos extremamente complicados que você nunca vai entender e por programas que não fazem o menor sentido, mas vão funcionar, os pobres vão lá pra frente e o Brasil vai bombar. E se tiver crise, a culpa é do exterior. É mais ou menos isso que eles conseguiam rolar, também com cooptação do judiciário, com corrupção massiva e com uma estrutura nacional muito grande, usando CUT, MTST, MST, foi a nova estrutura. Que é o que foi repetido na Venezuela, na Argentina, na Colômbia, na Bolívia, mais ou menos em alguma escala no Uruguai, foi o bolivarianismo. Acabou? Eu acho que acabou. Pode ser que ele se reforme em alguma coisa nova, mas eu acho que acabou essa história. Até porque os organizadores disso ou vão estar desempregados sem dinheiro, porque eles têm ainda um pé de meia de 1 ou 2 bilhões aí, no mínimo, eu imagino. E ainda tem CUT, MTST, MST, mas agora não tem mais verbo estatal. Então, conseguem continuar. E tinha também a cooptação de mídia e tudo mais, isso vai continuar acontecendo um pouco, porque também, em parte, os jornalistas eram pagos, em parte, eles eram treinados para a mais esquerda. Então, eles ajudavam por pro bono, né, porque queriam. Mas esse modelo falhou. Agora você pode ir uma esquerda unicórnio, estilo Bernie Sanders. Qual que é o seu plano econômico? Bernie, a gente tem uma dívida, Bernie Sanders lá nos Estados Unidos, a gente tem uma dívida de 21 trilhões da economia. O que você vai fazer? Eu vou gastar mais 17. Olha, eu vou fazer ensino superior de graça, saúde de graça, educação de graça, todo mundo vai ter unicórnios e a gente vai construir estradas mágicas no céu, a gente vai gastar 17... Não, é sem zoeira, o plano dele era para gastar 17 trilhões de dólares. A gente vai gastar tudo isso em déficit. E a gente vai odiar as empresas e completamente regular isso aí tudo. E vai dar super certo. Como? Eu não vou explicar. Vai simplesmente dar certo. E deixa eu falar de novo sobre como a educação de graça vai ser muito bom. Esse era o método dele. E dizer, não, tem esse sistema, tem essa política, esse é outra característica da esquerda unicórnio. Fala que ela não é da política. Porque tem a política, todo mundo odeia a política, tem todos esses partidos, não, a gente é diferente, é o estilo pessoal. Tem tudo isso aí, a gente é diferente de tudo isso aí, então por esse único motivo vote na gente. Pode colar. Pode ser. O eleitor mediano é o socialista unicórnio? Cola. Tem hoje a pedagogia do oprimido, que todo mundo é o opressor ou oprimido, em vários casos os dois. Então se você é oprimido, você precisa do Estado para te proteger, e se você é opressor, você precisa do Estado para impedir você, porque se o Estado não impedisse você, você ia sair estuprando todo mundo. Porque isso aí é lógica básica. E quem questionar isso é um fascista e vai ser cuspido na cara. Então você não pode discordar disso. Tá proibido discordar disso. Isso é a pedagogia do opressor oprimido. A galera cai nisso. Uma galera cai o suficiente?
Não sei. Essa é uma grande pergunta a ser respondida. Para você ter uma grande massa que cai nisso, 20, 30%, para depois correr pelo eleitor mediano com alguma outra coisa, é difícil. O Bernie não conseguiu isso nos Estados Unidos, o Podemos tá com dificuldade de conseguir isso na Espanha. Não sei. É uma força? É uma força. 10, 15%? Pode chegar a ser. Isso por enquanto estão aí ao redor dos 5%, mas com um pouco mais de visibilidade, se a galera conseguir acreditar, dá pra ir até 10, 15? Dá. Vai ganhar? Não sei. E depois já tem o socialismo científico. Que é, não, a gente vai fazer socialismo, mas a gente vai fazer socialismo de uma maneira científica, calculada, extremamente planejada. A gente vai ver quais são os setores que tem que se desenvolver, a gente vai explorar os recursos naturais do Brasil e proteger as nossas indústrias, a gente vai fazer isso. E assim, deu errado em todas as outras vezes que a gente fez isso no Brasil, deu flagrantemente errado e terminou com inflação e crise. Mas dessa vez vai dar certo, porque eu, esse candidato do socialismo científico, sou um gênio. Eu quero vendido da Dilma Girentona. Qual que é o cara que mais personifica isso? Ciro Gomes. É mais esse socialismo científico. A gente vai fazer... Não é socialismo. É só planejamento da economia. Só. Não é socialismo. E ele tem a vantagem de apelar para um eleitor mediano um pouco mais para a direita, porque não tem toda essa pedagogia do oprimido, não tem ideologia de gênero, não tem todas essas coisas que a esquerda unicórnio tem. Então você pode ter a esquerda unicórnio brigando mais para cá e o socialismo científico brigando mais aqui. Qual lado é maior? Resta ver. O que o PT conseguiu? Ele conseguiu meio que fundir os dois. Não muito de um dos dois lados, mas conseguiu fundir os dois e assim dominar os dois e ir para frente. Agora que ele saiu, algum dos dois lados vai comprometer... Isso que seria a sacada genial. Um dos dois lados absorver a ideologia do outro. O socialismo unicórnio absorver o socialismo científico ou vice-versa. Eu acho mais possível o socialismo unicórnio absorver um socialismo científico e fingir que sabe alguma coisa do que o contrário. Eu acho mais possível uma Marina Silva, uma Luciana Genro, ou seja lá o que for, tentar disfarçar o fato que eles são completamente analfabetos econômicos, do que o Ciro Gomes, de repente, começar a falar de ideologia de gênero. Por isso que eu acho que... qual que seria a chapa apocalíptica pro Brasil? Marina Silva, vice Ciro Gomes. Putz! Nossa senhora, cara. Se essa chapa sair, fuja. Pega uma canoa e foge, meu filho. Porque... nossa, essa crise agora vai ser pouco perto do que esses caras vão fazer. Agora, vão conseguir? Isso é o cenário presidencial. Eu tô falando mais do cenário presidencial, mas do cenário federal, porque é o que é mais poderoso no país. Presidência tem muito poder no Brasil, o executivo é muito inchado no Brasil. Depois você tem Senado, que demora muito para se renovar, e tem muito mais a ver com partidos de estruturas grandes. Isso é mais difícil. Você consegue enfiar os caras lá diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro, o pessoal conseguiu, por ser muito local, conseguiu fazer uma campanha com um eleitorado muito, muito específico que você consegue vender socialismo unicórnio. Você consegue vender esse socialismo unicórnio que você consegue vender lá no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, em Goiás, no Paraná. Talvez você consiga no Rio Grande do Sul, talvez, mas você vai conseguir vender isso em outros estados no Norte? Não. Você vai conseguir vender isso em São Paulo? Não. Então, isso é meio limitado. Como é que o Senado pode ficar? Eu acho que mais ou menos como tá. Grandes partidos, grandes caciques, estilo PMDB, controlando a coisa lá. Câmara dos Deputados. Aí depende de uma reforma política. A gente vai ter voto distrital ou não. Porque hoje você tem, assim, 20% são eleitos com os próprios votos e 80% é manipulados que ninguém nunca ouviu falar na vida. Vai que tá lá. Por causa de como o nosso sistema político é. Vai depender de como eles mudam. E aí você pode ter mais uma galera um pouquinho mais de socialismo científico e um pouco mais de socialismo unicórnio entrando lá. Mas agora eu imagino que a gente vai ter mais uma dominação da velha política, do PMDB voltando com aquele... então, vote em mim porque eu sou... Isso aí. E eu do partido e eu tenho tradição e é o meu sobrenome. Vote. E a galera meio que cai nisso. Eu sou meio pessimista nesse aspecto, mas eu acho que pode acontecer. E depois você tem governadores, deputados estaduais, municípios, vereadores. Isso eu acho que pode ter alguma mudança agora, porque isso vai ficar mais flexível. A superestrutura do PT está em declínio. O PSDB está desmoralizado.
PMDB, vamos ver o que vai sobrar dele. Pode ser que não. Então agora você tem muito espaço para partidos como o PSC. Eu acho que no âmbito local você consegue ter um crescimento muito maior desse pseudo-conservadorismo que está acontecendo no Brasil agora, com o PSC liderando a coisa um pouco. Você consegue, assim, os candidatos mais locais, alguma coisa diferente, falando, não, uma proposta diferente, política diferente. Especialmente, assim, mais no sul, talvez, pode acontecer isso. Nordeste é uma coisa um pouco mais volta de cabresto, Centro-Oeste você ainda tem uma velha influência, mas Sul, Sudeste, talvez, Minas, Espírito Santo, São Paulo, talvez um pouco. Dá pra enxergar isso. Agora, a grande lição desse vídeo é o seguinte: política não é causa, é consequência. As pessoas votam de acordo com o jeito que elas pensam. A mentalidade brasileira ainda é anti-mercado, protecionista, nacionalista, mercantilista. Não, porque a gente vai produzir muita soja. Então a gente ainda tem essa mentalidade muito atrasada mesmo e anticapitalista. A gente tem uma mentalidade de querer que o Estado resolva as coisas e a gente tá mais acreditando num discurso de um Estado eficiente. Quer dizer, é uma mudança na direção de um Estado mínimo, ou da galera começar a realmente criticar a participação do Estado. Eu acho que isso pode ser uma fase do desenvolvimento intelectual na direção do libertarianismo. De você começar a falar, não, o Estado tinha que ser mais eficiente. Então eu acho que esse pode ser o discurso que domina. Agora, nesse discurso de Estado eficiente, você consegue vender socialismo. É aí que você tem a armadilha do Novo. Porque o Novo e o Ciro Gomes defendem um Estado eficiente. Eles discordam qual é o tamanho do Estado eficiente, mas eles defendem um Estado eficiente. Isso pode ser armadilha para você conseguir entrar com o socialismo aí meio de ribanceiro, meio de fianco, e quando você vê, você tem uma marina, alguma coisa assim. Essa é a armadilha. A política não causa isso. Ela não causa essa mentalidade. A educação causa. A nossa cultura, falando muito grosso modo aqui, porque eu queria fazer um vídeo inteiro ainda sobre isso, nossa cultura causa isso um pouco, o ambiente de negócio causa isso um pouco, a lei causa isso. A gente olha a lei e vê, não, é assim, se a lei é assim, a gente aprende que a lei está certa, então tem que ser assim. Então falta a educação na direção de criticar o governo, na direção de ser liberal, na direção de ser libertário. Isso está aumentando o suficiente para ter espaço político? Tá. Adianta? Causa? Não causa. Você eleger políticos vai causar um aumento de liberalismo, de libertarianismo no Brasil? Não. Qual é a mentalidade da população tem que mudar? O jeito que a gente encara a ideia de um país, a ideia de uma nação, a ideia de como a economia tem que ser administrada, isso tem que mudar. A consequência disso vai ser uma mudança política. Agora, políticos serem eleitos não vai fazer a galera de repente virar mais socialista, ou mais liberal, ou mais libertária, ou mais conservadora, ou raio que parta. A política ainda vai acabar de um jeito ou de outro representando mais ou menos a nossa mentalidade. Então a gente pode pensar, como que vai ser o cenário político? Bom, o que a gente tem na população agora? Essa é a pergunta. Correr para eleger políticos, forçar para eleger políticos, através de algum, sei lá, você vai fazer um monte de esquema lá, fazer uns discursos e tal, englobar uma coisa. Aí você elege, digamos, um monte de político liberal. A população é liberal? Não. Então quando eles forem passar reformas liberais, os caras vão se suicidar politicamente. Não adianta. A nossa mentalidade ainda a gente quer o Estado para... Não é uma mentalidade de a gente não quer que o Estado... Essa frase que precisa profundamente mudar. Enquanto isso não mudar, a gente vai ter ainda socialismo, de algum tipo. A gente vai ter intervencionismo, nacionalismo, protecionismo, todas essas políticas econômicas que falharam miseravelmente sempre. E sempre que elas funcionam, na verdade não é que elas funcionaram, foi apesar delas, foi o livre mercado. Falta as pessoas entenderem isso. Falta as pessoas entenderem que é o livre mercado que desenvolve, que enriquece as pessoas. Algum político vai falar isso? Óbvio que não. Falar, não, eu vou chegar lá e eu vou fazer nada. Porque o político é o cara que, de maneira geral, o cara que tem um delírio de grandeza. Eu falo, não, eu vou fazer. Não, o livre mercado vai fazer, não, eu vou fazer. Ele vai ensinar isso, é isso que ele vai mandar colocar na escola, é isso que eles vão pôr na educação, é isso que vai refletir a lei, é isso que vai refletir o discurso deles, é isso que vai refletir a mídia. Então, libertários e liberais, se a gente quer mudar isso, foca na mentalidade. Se a população, se você conseguir criar uma população 30%, digamos, uma fatia da população libertária, você vai ter políticos libertários. A esse ponto eu até pergunto, se você tem 30% da população libertária, por que você quer se dar o trabalho de entrar na política?
Você consegue fazer uma secessão, você consegue fazer mais um monte de coisa. A esse ponto você não precisa. Como é que a gente vai acabar com o Estado? A gente tem uma massa de 50% da população que é libertária e a gente elege uns presidentes. Pera, você já tem 50%, você já tem a maioria da população libertária, você não precisa da política, pô. Mas isso também é outra discussão um pouco mais complexa lá pra frente. Ponto geral é, a armadilha do socialismo ainda existe. Ela vai vir em outra forma. Cuidado com ela. Ela vai vir em outra forma, em outro discurso, dizendo que não é socialismo, dizendo que não quer planejamento central, dizendo que não, a gente não quer planejamento central da economia e regulamentação de como vai ser a sociedade. A gente só quer melhorar ela. Eles vão querer inventar alguma desculpa assim e muita gente vai cair. Muita gente vai cair. Porque é um show de mágica para uma plateia leiga. Vocês podem vir vários mágicos diferentes, um atrás do outro, a plateia não sabe o que está acontecendo. Você tem que explicar para eles o que está acontecendo. Aí alguma coisa muda. Enfim, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários e tchau, tchau.